Sejam bem-vindos para mais um videocast Pod. Sou o professor Bruno, sou coordenador dos cursos de Educação Física e também sou host desse podcast. Hoje teremos como co-host a Raquel. Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Raquel, sou aluna do primeiro semestre do curso de Educação Física Semipresencial da FAM. E qual será o tema de hoje, Raquel? O tema de hoje é profissional da Educação Física no meio digital. E para isso, convidamos um professor que tem muita experiência nessa área, o Matheus Marcucci. Ele é profissional de Educação Física, tem mestrado na área e também é especialista em marketing digital. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite ao professor Bruno, a Raquel. Só para me apresentar, o professor Bruno já falou um pouquinho de mim, mas meu nome é Matheus Marcucci, sou formado em Educação Física desde 2018, mestre em Educação Física também, especialista em marketing e vendas para personal trainer. E para começar o nosso videocast, você poderia falar um pouquinho como que foi a sua trajetória iniciando na área efetivamente até migrar para o digital? Não, perfeito. Assim que eu me formei, eu fui para a parte primeiro do mestrado, para continuar ali estudando, só que enquanto isso eu já comecei a dar algumas aulas de personal, por ter contato diretamente com a academia e tudo mais, então eu tinha alguns alunos por fora, e aí assim que eu finalizei o mestrado, eu comecei a fomentar mais a minha agenda. Então, eu comecei a encher ela, principalmente pós-pandemia, teve uma procura muito grande. A pandemia acabou ajudando aí as pessoas a entenderem que, tecnicamente, o profissional ele era necessário. E aí eu comecei a chegar naquele limite onde eu estou trabalhando o dia todo, eu estou tendo a agenda totalmente lotada, e eu não estava conseguindo parar para descansar. Então, eu olhei e falei, bom, eu preciso de um outro meio para conseguir escalar, conseguir continuar faturando, próximo ou até mais do que eu faturo, mas trabalhando um pouco menos e com um pouco mais de liberdade. Você pode explicar um pouquinho o que seria esse conceito de escalar? Como que seria esse processo? De escalar é o seguinte, nós temos 24 horas do nosso dia. Quando a gente trabalha no presencial, trabalha vendendo a hora-aula, nós não conseguimos vender mais de 24 horas, porque a gente também tem que se alimentar, tomar banho, a gente tem que dormir e tudo mais. Então chega um momento que por mais que você queira trabalhar mais, você queira ganhar mais, o modo do seu produto ali, ou do seu serviço, ele acaba não encaixando mais, porque ele chegou num teto. Então, o escalar é a gente procurar um outro tipo de produto ou entrega de serviço para conseguir vender mais e quebrar aquele teto financeiro, principalmente. De olhar e falar, bom, agora com o meu trabalho eu consigo ganhar mais do que eu estava ganhando anteriormente. Então, você avalia a possibilidade de você obter mais rendimento. Exatamente. Mesmo estando em outro ambiente. Isso. E, Matheus, deixa eu te perguntar, qual foi a situação mais desafiadora que você passou durante a sua carreira? Eu acho que nessa fase de transição, onde você já tem um compromisso com os alunos, você ao mesmo tempo tem que dar conta de toda a sua vida pessoal, trabalho, ao mesmo tempo criar conteúdo, você tem que criar vários braços ali, pouco tempo de descanso até as coisas começarem a realmente rodar e dar certo. Você falou da questão de criar conteúdo, né? Uhum. E a gente falou um pouquinho antes da gravação que para ter um destaque no digital tem essa necessidade de criar conteúdo com uma certa constância. Sim, sim. Você poderia falar um pouquinho de como é necessário essa rotina de criação de conteúdo? Mais ou menos qual é a periodicidade dessa criação? Tá. Eu acho que assim, hoje, pelo menos, você, para estar ativo nas redes sociais, pelo menos das mentorias que eu já participei, é necessário você estar com um conteúdo por dia, pelo menos. Porque você tem que estar aparecendo, tem que estar ensinando, a pessoa ela tem que te ver como uma autoridade ali no meio, porque é isso que vai te diferenciar de por que eu compraria de você e não dela, por exemplo. Então, é nessa forma que a gente vai fomentando. Hoje, eu falo de gravações pelo menos uma vez por semana. Por quê? A internet ela é muito volátil. Se você gravou conteúdo para o mês inteiro, aí do nada você percebeu que aquele conteúdo não encaixou bem a narrativa que você está falando. Você perdeu um mês inteiro de conteúdo. Então, a internet ela é muito gravação, teste, aí você entende o que aconteceu e testa de novo. Então, são testes constantes. E quando o teste dá errado? Cara, também é uma métrica. Assim, quando vai bem, é uma métrica, mas quando vai errado, também é uma métrica. Porque você começa a entender a forma com que você está se comunicando e a forma com que o seu público está te recebendo. Então, por exemplo, hoje a gente fala muito na internet de falar sobre dor, desejo ou objeção. Então, tem público que lida melhor com dor. Então, sempre que eu falo de dor, vai bem. Tem público que lida melhor com desejo. Então, você vai começando a entender, tipo, pô, eu falei disso daqui, o vídeo subiu bem. Ou me trouxe bastante lead, né? Leads são os contatos que a gente recebe ali de clientes interessados, possíveis clientes, na realidade.
Então, pô, eu postei isso daqui, mas a gente comentou, tal coisa aconteceu. Então, você vai entendendo como que aquilo está performando e aquilo que deu certo, tenta replicar de outras formas. Quando você está atuando à distância, Uhum. quanto profissional de educação física, naturalmente a gente precisa avaliar o aluno. Com toda A gente certeza. precisa ter parâmetros de composição corporal, de capacidade física. Como que isso é feito de uma forma efetiva quando você está no digital? Hoje a gente já tem alguns softwares, aplicativos lá dentro no digital, com vídeos explicando para os alunos como aferir aquelas medidas para poder te encaminhar até junto com as fotos. A parte de avaliação postural, por foto, é um pouco mais fácil. A gente já consegue visualizar para entender como está funcionando, mas na questão das medidas, o próprio aluno ele vai aprender pelos vídeos que já tem de orientação ali quais são as medidas que ele vai pegar e também ele mesmo já vai adicionar no software e a gente só confere se o software fez o cálculo correto. E um currículo, uma bagagem que a gente leva durante e depois da faculdade é muito importante, né? Sim. Mas para quem está no primeiro semestre e às vezes se sente um pouco perdido em qual área eu vou atuar, mesmo que seja assim no começo, qual que é a sua dica, vamos dizer assim, né? Uma dica que você tem para quem quer se inserir dentro do meio digital? Eu acho que antes de pensar no meio digital, marketing, algo, você tem que pensar em vendas. Porque não importa a área que você for, se você for para o presencial, se você for para o digital, você tem que saber vender o seu serviço. Então, antes de pensar em divulgar para atrair mais pessoas, é saber de como que eu vou vender para essas pessoas que já estão aqui perto de mim. Então, eu acho que esse é o principal ponto para você conseguir entrar no digital. Porque não adianta você trazer 2.000 pessoas para vir falar com você se você não souber como converter essas pessoas. Porque uma coisa é a gente saber, é o que a gente aprende, né? Uma coisa é a gente saber falar, outra coisa é a gente Exatamente. saber vender. Porque eu posso ser ótima comunicando, falando aqui com você, mas e se eu não souber vender o meu produto, do que vai adiantar, né? Exato, porque a gente tem que saber transferir para o nosso cliente essa autoridade para ele entender de que eu sou a solução do problema dele. Então, quando a gente está no digital, é uma competição enorme, existem diversos players dentro do digital. Então, o que que eu preciso fazer e como que eu vou convencer você de que eu sou o melhor player para você investir o seu dinheiro? Você poderia falar um pouquinho do processo de convencimento, de se tornar autoridade? Você havia falado um pouquinho antes da gente começar a gravar também, a gente conversou um pouquinho de tempo, né? Questão de funil de vendas, como que isso se dá na prática? Show. Hoje eu trabalho muito com a parte do funil de 3 fases, né? As fases que a gente separa, a gente chama de frio, morno ou quente, né? A fase fria é quando você faz um conteúdo que ele tem que ser, como a gente fala, tem que consumir pouca glicose da pessoa. A pessoa tem que olhar rápido e falar, cara, gostei desse conteúdo, porque é esse conteúdo que vai fazer ela te conhecer. Então, a primeira fase é fazer uma pessoa que nem sabe que você existe, conhecer você como um player dentro do mercado. A partir do momento que ela começou a te seguir, aí vem a fase 2, que é deixar essa pessoa morna. Ou seja, agora eu começo a trazer conteúdos mais robustos para essa pessoa olhar e falar, caraca, ele realmente entende o que ele está falando. Ele é uma autoridade ali dentro. Então, a pessoa já começou a me enxergar como autoridade. E aí chega a parte 3, que é o final do funil, né? Que é, a pessoa já me conhece, já sabe o que eu faço e já confia em mim. Ela só está esperando eu ofertar um produto para ela. E aí vem no tipo de produto que você vai ofertar. Seja numa consultoria premium, que é uma consultoria mais cara, seja com acompanhamento menor, que é uma consultoria mais barata, um produto que a gente chama de low ticket, que é mais baratinho. Então, qual é o tipo de público que você trabalha para você poder ofertar? E hoje a gente tem visto que esse funil ele tem se dividido um pouco entre a fase 2 e a fase 3, está tendo uma coisa ali no meio que a gente está chamando que é uma nova fase, que é o senso de comunidade. Principalmente depois que as pessoas passaram pela pandemia, elas estão sentindo muito essa necessidade de comunidade. Ou seja, eu não quero só fechar com você, mas eu quero participar do seu grupo, eu quero ser do seu time. Por isso que tem crescido tanto esse senso de times, né, dentro da educação física. Justamente porque o senso de comunidade tem crescido muito no online. Então, além de você se colocar como autoridade, ela tem que pertencer ao contexto que você está inserido. Exato. E aí é começar a pensar de como que eu crio pessoas que queiram estar com outras pessoas dentro do online. Então, às vezes, um desafio que vai animar suas alunas a competir entre elas, ou ela viu um resultado seu e falou, cara, eu quero ter esse mesmo corpo que nem o resultado que ele postou. Então, tudo isso vai trazendo esse senso de comunidade mesmo. E uma pergunta, ainda não saindo desse eixo, esses desafios, né? Porque eu acompanho bastante redes sociais, né, de pessoas da área, e eu vejo muita gente fazendo, então, criando comunidades, abrindo grupo no WhatsApp, por exemplo. E aí, como que você vê isso? Tipo assim, é bom, é ruim?
quais são os principais desafios que o criador do conteúdo em si, que está propondo aquele desafio, ele traz para o telespectador? Eu acho que assim, o desafio, eu acho que tudo que fizer a pessoa se movimentar vai ser bom, né? Então a gente parte desse princípio. E aí tem vários formatos de fazer desafio. Por exemplo, eu fiz um desafio interno recentemente com as minhas alunas. Nesse desafio, eu não propus nenhum tipo de prêmio que sairia do meu bolso, nada. Eu só falei, vamos fazer o seguinte. Todo mundo transfere R$ 10 para uma conta. Vamos fazer um bolsão ali. Quem performar melhor, quem pontuar mais nesse mês, além de ter treinado e ter melhorado a saúde, vai ganhar todo aquele dinheiro. E aí, assim, eu não tive investimento, nada, eu só trouxe um desafio. Existe, só que isso é um desafio interno, para quem já está no meu time. Se eu quero um desafio como uma forma de captar mais leads, de trazer alunos para mim, por exemplo, eu posso colocar um desafio mais barato, né, que é o que a gente chama de low ticket, então valores de R$29, R$9,90, coisa do tipo, para ter pessoas que não são do meu time, que são externas, ali participando. E aí, dentro disso, você consegue não só ter mais leads, mas você consegue gerar resultado, ter cases também de sucesso. E a gente fala que esses produtos muito baratinhos, eles são produtos que abrem carteira. Então, a partir do momento que a pessoa comprou uma vez de você, ela já confiou em você para comprar, é muito mais fácil dela comprar uma segunda. Então, eu primeiro te vendo um produto mais em conta, de R$29,90, para depois querer vender minha consultoria. Então, você experimentou meu desafio, você viu meu método, gostou, agora eu posso te ofertar o meu personalizado. Dentro do contexto, né, que a gente tem futuros profissionais de educação física aqui conosco, assistindo também o videocast, né? Dentro da sua formação, pensando no processo de graduação, quais disciplinas você acha que foram importantes para construir esse Matheus empreendedor que consegue atuar bem nesse segmento? Cara, O que você acha interessante dentro da formação básica mesmo, né? Para um estudante que quer ir para essa área ter um direcionamento maior? Cara, na minha graduação, que foi ali de 2015 a 2018, eu particularmente eu não tive nada que falasse sobre empreendedorismo ou algo do tipo. Tanto que é uma coisa que eu sinto falta dentro da graduação, que é preparar o profissional para se vender, para saber como negociar dentro do mercado. Então, ali eu tive uma formação muito técnica. E aí, o que acontece? Quando eu estava trabalhando Tanto que até o finalzinho da minha graduação, eu jurava de pé junto que eu não ia ser personal. Eu falava, não vou ficar brigando dentro de academia por aluno e tal. Até o momento que eu trabalhei num estúdio de personal e eu entendi que não tinha essa briga. E o dono, ele falava para mim, cara, você já entende tecnicamente, tá na hora de você fazer algo mercadológico, tá na hora de você aprender como vender mais. E eu lembro que eu tinha muito aquele receio ainda do CLT, né, de olhar e falar, meu Deus, qual que é mais seguro? E aí ele me perguntou um dia isso, ele falou, o que você acha mais seguro? Você ter 30 alunos de presencial ou você ser CLT? Eu falei, CLT, né? Ele falou, não, CLT você tem uma fonte de renda, se você é demitido, acabou. Ele falou, 30 alunos nunca vão sair os 30. E dito e feito, até hoje, a maior oscilação que eu tive de alunos, saíram 7 alunos no mesmo mês. Calhou ali de todo mundo ter problema naquele mês, saíram 7. Mas nunca saem os 30 de uma vez. Então, mais 7 numa base de... ali eu tive um baque financeiro de uns 8 mil no mês. Não, mas uma base de quantos alunos? Não, ali eu tinha uns 28, 30 alunos, mais ou menos. 7. Então, ali deu um baque um pouquinho forte, que foi um dos que eu mais senti, mas na época, você tendo ali uma organização financeira, você consegue gerir isso. Então é importante também, para quem for atuar no personal, ter um bolsão, ter uma reserva de emergência. Sim, até porque o mercado, ele oscila. Nós temos momentos, pelo menos isso foi o que eu senti de forma empírica, tá? Momentos que você vai ter uma procura maior, geralmente, para mim, pelo menos a partir de março, era uma procura bem maior do personal presencial, porque passou a época de festas, passou janeiro que todo mundo tem mais conta, passou fevereiro que todo mundo ainda está curtindo, março a galera voltava, e setembro também era uma boa alta. Mas aí, quando chegava ali finzinho de novembro, já preparando para dezembro, era uma queda mais brusca. As pessoas vão para as festas. Exatamente. Mas também existem formas de acordo que você faz com seus alunos para manter aquilo, para manter sem essas oscilações. Que aí o aluno em dezembro ele chega e fala, mas Matheus, esse mês eu só vou treinar metade do mês, posso te pagar metade do valor? Aí, então, assim, você tem negociações que você faz com o aluno para ter sempre essa segurança também. Entendi. E durante a sua experiência, o atendimento digital, ele consegue ser tão eficaz quanto o presencial? É que eu acho que o digital, ele é diferente. São propostas de entregas diferentes, mas a questão da qualidade do serviço vai depender exclusivamente do profissional. Assim como no presencial tem profissionais que entregam muito pouco, que não tem um serviço bacana, no digital a mesma coisa.
E assim como no presencial tem profissionais que entregam muito bem, no digital também vai depender muito de como você vai formar a sua equipe, a atenção que você vai dar para o seu aluno, o acompanhamento que você vai dar para ele, por exemplo. E quais são os principais erros que você já viu um profissional de educação física fazer no digital? Cara, no digital, principalmente, eu vejo as pessoas indo muito para esse lado do marketing, mas largando a ética. Então, as pessoas, para vender, qualquer promessa é plausível, qualquer resultado milagroso é plausível. Então, eu vejo principalmente essa mudança, assim, no cenário, porque o marketing, ele faz você chegar em mais pessoas. E se você quer chegar de uma forma não muito ética para conseguir vender com promessas milagrosas ou coisa do tipo, você vai vender. Você vai vender, porque muitas pessoas são leigas e elas acreditam nisso. Só que são coisas que eu, pelo menos dentro do digital, eu prefiro não faturar do que vender dessa forma. E conheço muitos profissionais que pensam igual eu e muitos profissionais que também pensam diferente. E como que você, sendo um profissional ético, atuando de forma correta, né, você consegue concorrer no mesmo mercado com um profissional que usa dessas áreas? Cara, porque eu acho que, primeiro de tudo, existe público para todo mundo, né? Eu trabalho com um público que ele é um público mais informado. Então, por exemplo, o meu público é o público feminino, eu trabalho geralmente com mulheres acima dos 23 anos. Então, é um público que hoje já tem consumido muito fitness. Então, quando eu falo algo mais técnico, mais pautado e tudo mais, elas já conseguem entender um pouco mais, porque eu não estou falando com um público totalmente leigo. Então, dentro do mercado, vai existir mercado para todo mundo, né? E aí, foi o que eu falei, vai depender muito do seu posicionamento. Então, o seu posicionamento, ele vai atrair exatamente o tipo de pessoa que concorda com você. Então, vamos supor que eu estou falando sobre treinamento feminino, o meu Instagram ele é único, exclusivo sobre treinamento feminino. E do nada, eu paro de falar disso e começo a falar de treinamento masculino, por exemplo. O meu público inteiro, se não me engano, 97% dos meus seguidores são mulheres. Então, a partir daí, já vai alternar esse público. Muita gente vai deixar de me seguir, muita gente vai começar a me seguir. Então, o público que te segue e te consome é quem gosta do seu tipo de conteúdo. E é com quem você se conecta mais fácil. E, continuando nesse meio que você falou, é um risco para o profissional ele migrar de uma área assim tão rápido, como, por exemplo, o seu público é direto e exclusivo feminino. E aí é um risco ele, putz, tá, tô gostando, mas eu quero também ir pro masculino. E é um risco ele migrar, assim, drasticamente, ou ele é bom um preparo, um estudo? Eu acho que toda mudança que é muito brusca traz risco. Porque o que acontece? Você já está com um posicionamento dentro da internet, as pessoas já te veem como autoridade naquilo, então você já fez uma construção. Você literalmente jogar tudo isso fora para querer construir algo, você vai ter que começar a construir do zero. Então, se você já tem uma renda do online, você já tem uma empresa, por exemplo, pessoas que estão dependendo de você ali, imagina que essa renda cessa. Se você não tiver ali dinheiro guardado para conseguir suportar toda essa transição, aí muito provavelmente você vai quebrar no meio do caminho. O que você pode fazendo é essa transição aos poucos, ou seja, hoje 100% do meu conteúdo é sobre público feminino. Mas mês que vem pode ser 90% feminino e 10% masculino. Eu posso ir começando a colocar de forma em doses homeopáticas, né? Colocando aos pouquinhos esse novo público. E o que você considera que... Você falou nessa questão de ter público para todo mundo. Sim. Né? Mas eu vou insistir um pouquinho mais ainda nisso. Porque a gente tem pessoas sem formação, Sim. mas que têm um físico bem desenvolvido, que também acabam atuando nesse mesmo segmento que a gente. Perfeito. Né? E aí você acredita que vai nessa mesma perspectiva também? Cara, eu acredito que vai nessa mesma perspectiva, porque hoje as pessoas ainda têm muito esse hábito de olhar e falar, só vai ser um profissional bom quem tiver shape, ou algo do tipo. Eu, por ser imerso, né, já conheci diversos profissionais que eram excelentes profissionais e não tinham shape, por exemplo. Então, assim, mas querendo ou não, o físico, como a gente está numa área física, né, o físico ele vende muito. Então, ele fala por nós antes da gente começar a falar. Sim. Então, para quem não tem um físico dentro da nossa área, quebrar toda essa objeção, criar essa confiança é um pouco mais difícil. Então, para quem já é leigo, não entende, e chega alguém que tem um físico falando, ó, eu fiz isso para estar com esse corpo, mesmo que seja balela, a pessoa vai acreditar, porque é alguém que na visão dela já passou por aquela trajetória.
Então, novamente, para mim, encaixa na mesma questão. Existe mercado para todo mundo. Quem já entende que profissional vai muito além do físico e quem ainda não entendeu essa parte. E, Matheus, como que o marketing digital ele pode ajudar um recém-formado da área, né, a captar os primeiros clientes? Mesmo que ele ainda não tenha muito conhecimento ou até muito como investir, né? Como que ele pode se desenvolver dentro do marketing digital? Eu acho que, assim, por mais que não tenha muito conhecimento do marketing, mas já tem que ter conhecimento da área. Porque nada te impede você abrir o seu Instagram, por exemplo, e você ir compartilhando coisas que você está aprendendo na faculdade hoje, temas que você gostou sobre, porque assim, você não está querendo ensinar ninguém. Você está compartilhando vivências que você estava tendo ali. E as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, a partir do momento que a pessoa está vendo de você, ela começou a gostar do que você está falando, tudo mais, ela começa já a criar um senso de autoridade. E assim, depois que você já tiver formado, isso já vai te ajudando a preencher sua agenda e tudo mais, só que se você souber aquela questão de como vender, porque tudo isso que você já vai fazendo antes, você está aquecendo o público que está com você. Você está fazendo as pessoas verem que você entende do que você está falando, que você é uma autoridade. Aí, quando a pessoa vier falar com você, você tem que saber vender. Você também falou na conversa antes do podcast, no podcast antes do podcast, da questão que você trabalha também com uma consultoria para profissionais que atuam como personal. Né? E aí vocês fazem um segmento para diferentes públicos que esses profissionais eles atuam. Público A, público B, C. Você poderia falar como que funciona esse trabalho? Cara, hoje na realidade nós temos uma agência de marketing focada em personal training. Tá. Então a nossa agência ela cuida de toda a parte criativa, ou seja, o cliente foi lá gravar, então toda a parte de edição, postagem, entender qual que é o design visual que o público da pessoa consome, e a gente faz toda essa parte, porque às vezes se é um público que gosta de algo um pouco mais minimalista, então até o formato da voz do nosso cliente vai impactar com esse público. Se é um público que gosta mais de coisa pipocando na tela, por exemplo, consome mais isso, também tem outro formato de falar. E aí, a partir disso, a gente trabalha com toda a parte estratégica. Lembra quando eu falei dos testes? É basicamente isso. Você testou, a gente postou. O que trouxe de métricas para nós? A gente vai analisar as métricas, entender como que o mercado está, seus concorrentes estão, para também trazer isso compilado e falar, ó, melhora você falar agora sobre dor, vai melhor quando você começa o vídeo falando de tal forma, então tudo isso. Porque hoje é muito importante, principalmente o que a gente chama de gancho no vídeo, né? Que é os 3 primeiros segundos. De como você faz para prender a pessoa naquele vídeo para ela querer ver seu conteúdo. E o quanto é efetivo se pautar nesse gancho dos 3 segundos? É que tudo vai depender que, assim, ele é uma das métricas que a gente vê. Então, por exemplo, tem um gancho, tem o que a gente chama de CTA, né, que é o comando sobre ação que você dá para a pessoa. Então, gostou desse conteúdo? Começa a me seguir agora. Então, tudo isso você vai direcionando a pessoa para onde você quer que ela vá. Então, por exemplo, eu fui lá, eu trouxe um gancho que fez a pessoa ficar no meu vídeo. E aí eu passo uma combinação de exercícios ou eu passo para a pessoa um conteúdo mais de autoridade. E aí no final eu falo, então se você gostou, já comenta aqui embaixo tal coisa. E aí você já vai mecanizando isso para que você vá conduzindo a pessoa dentro do script que você quer. Esse gancho seria tipo um slogan? Não um slogan, mas é o começo do seu vídeo. Então, por exemplo... Tipo uma vinhetazinha. Não necessariamente, é o tema do seu vídeo, é o título dele. Então, vamos supor, mulher, você está querendo secar e definir após determinada idade. E aí você começa assim, então a mulher que ela está querendo emagrecer, ela vai olhar e vai falar, pô, tá falando comigo, eu quero assistir esse vídeo. E aí você já começa a nichar, porque se o homem vê você começando a falar, mulher, quer secar e definir, ele vai falar, não é pra mim, é pra mulher. Então você já vai começando a nichar quem que é o público que tá te vendo. Quais são as tendências que você vê pro mercado atualmente? Olha, eu acho que o caminho é o online, eu acho que é a consultoria, mas tem uma coisa que a gente chama de empilhamento de funil. Ou seja, você ter outros produtos no digital além de produtos personalizados. Então, por exemplo, um protocolo de treino para mulher que quer emagrecer treinando em casa. Então, algumas formas de exercícios que não sejam personalizados nesse momento, mas que sejam pautados ali dentro de técnicas realmente validadas, para que você consiga vender produtos de diversos valores. Então, eu tenho um produto mais barato, que o público que não tem muito dinheiro quer consumir, e aí eu tenho um mais caro, então é criar toda uma prateleira de produtos
para que a pessoa possa consumir de você ali dentro. Então você acaba criando, você não vende somente a prescrição do treinamento físico, você cria um portfólio de coisas que a pessoa pode acessar. Exatamente, exatamente. E dá para ajustar isso a uma comunidade, que você havia falado anteriormente? Criar esse portfólio e cruzar isso com esse senso de pertencimento? Dá. É que assim, tudo vai depender muito de qual a forma que você trata as clientes internamente. Então, por exemplo, a mesma minha cliente que foi lá e comprou o meu treino pronto. Como que vai ser a minha assessoria para ela aqui dentro do... ela teve um problema na plataforma. Como que eu vou falar? Ela vai poder fazer parte do grupo de comunidade das minhas alunas? Onde as alunas treinam, postam lá que treinaram, conversam umas com as outras. Eu tô querendo emagrecer, mas tô com tal problema. Outra, já passei por isso também. Então, é isso que vai criando esse senso de comunidade. O senso de comunidade, ele se retroalimenta. Então, não sou eu ali cutucando todo mundo o tempo todo para falar. Às vezes, você só colocou uma galera no grupo que quer falar do mesmo assunto. E não importa de qual desses produtos a pessoa veio. Às vezes, as pessoas só querem fazer parte daquela comunidade e querer conversar mesmo. Então, às vezes, é construir o ambiente. É construir um ambiente, exatamente. Entendi. Depois você vai estruturando conforme... Exato. E aí você só vai aparando as arestas ali para o ambiente não sair do controle, mas aí vai rodando. Você já teve alguma experiência quando saiu do controle? Cara, comigo ainda não aconteceu, mas já aconteceu com alguns colegas já. Legal. Tem mais alguma curiosidade, Raquel? Acho que já foi tudo. Acho que já foi tudo. Então, Matheus, tem considerações finais que você quer falar para os nossos estudantes, para os nossos alunos? Gente, falar para vocês que uma coisa que mudou para mim muito é que toda profissão dá dinheiro, toda profissão. Depende muito do caminho que você quer seguir, o profissional que você vai ser, mas entender que sempre tem formas de você escalar mais e atingir os objetivos que você tem, mas principalmente com você focando bastante na área que você se tornando muito bom naquilo que você faz. Teve uma vez um professor Luiz, na São Judas, que ele, logo no primeiro semestre também, ele me perguntou qual que era o tipo de carreira que eu queria ter. Aí eu falei, quero fazer educação física, quero fazer nutrição, fisioterapia. Ele falou, então você quer ter uma carreira horizontal, só graduação em tudo? Ou você quer ter uma carreira vertical, de fazer uma pós, um mestrado e tudo mais? E aí eu fui entendendo que o mercado, ele procura especialistas, não generalistas. Então, uma carreira vertical, ela é muito interessante porque você se especializa em algo e aquela pessoa que tem aquele determinado problema, ela vai procurar você para resolver isso. Então, seria basicamente isso. Eu acho que tem mais uma pergunta que surgiu. Então, bora lá. Já teve algum momento que você recebeu algum questionamento sobre você está fazendo educação física, você vai conseguir dinheiro na área, você vai conseguir sustentar sobre isso? Cara, antes, eu tinha até comentado com vocês, né? Antes de fazer educação física, eu trabalhava numa construtora, que eu tentei fazer engenharia, eu trabalhei lá 5 anos. E eu lembro quando eu estava fazendo o estágio, que ele até comentou comigo, ele falou, você ganha 1.200, você paga R$1.000 de faculdade, para quando você se formar, você ganhar 1.200 de novo. E aí isso tinha ficado muito na minha cabeça, porque hoje na nossa área tem muito isso, né, de que educação física não ganha dinheiro, que educação física não consegue crescer, ou que é só aquele professor que vai rolar a bola no meio da escola. Só que na época eu não pude responder ele porque eu não sabia, né, o que era educação física, como eu falei, até o último semestre eu não sabia para qual área eu ia ir, mas hoje conhecendo a área eu sei que é uma área muito boa, como qualquer outra, assim, para poder crescer e ganhar dinheiro mesmo. Legal. Matheus, você pode falar suas redes sociais para quem assistiu te acompanhar, claro, saber a sua trajetória? Tanto meu Instagram, TikTok, YouTube, é personal, Mate, com TH, Marcucci. Raquel? O meu Instagram é edfísica_Raquel. Para quem quiser seguir a rede social do curso de Educação Física, é Educação Física, _fan. A gente está lá no Instagram. Eu gostaria de agradecer a parceria com o Moinho Criativo, que é a agência experimental dos cursos de comunicação aqui da FAM. Tá? Sem vocês não seria possível gravar o videocast. Eles que tornam o videocast pode impossível em conjunto com os cursos de Educação Física. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado.